Capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano depois da libertação do povo de Israel do Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai. E ele disse: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, no crepúsculo, a celebrareis, sempre na ocasião própria. Celebrá-la-eis de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa, e eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras, porquanto tocaram em um cadáver, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram: Estamos impuros devido a termos tocado no morto. Por que seremos excluídos e privados de fazer a oferenda de Yahvé no tempo estipulado junto aos demais filhos de Israel? Assegurou-lhes Moisés: Aguardai para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se alguém do meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido ao contato com um morto, ou estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim o Pessá, ao Eterno, a Páscoa de Yahvé. No segundo mês, aos 14 dias desse mês, ao cair da tarde, a celebrarão. Com pães matzot não fermentados e ervas amargas, comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem se lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrá-la-ão. Aquele, entretanto, que se encontrar puro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda do Senhor no tempo determinado e, por esse motivo, sofrerá as consequências do seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa a Yahvé, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite a nuvem parecia flamejante, era sempre assim. De dia a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia, e segundo a ordem do Senhor acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, então partiam. Outras vezes a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelitas ficavam também acampados. Mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor acampavam e conforme as ordens do Senhor marchavam. Prestavam culto a Yahvé seguindo as ordens de Yahvé comunicadas por Moisés. Capítulo 10. Então Yahvé falou a Moisés e disse o seguinte: Faze para ti 2 cornetas, tu as farás de prata batida. Servir-te-ão para convocar a comunidade para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se reunirá junto de ti à entrada da tenda do encontro. Mas se soar apenas uma das trombetas, serão os príncipes, os chefes dos milhares dos filhos de Israel, que se reunirão junto de ti. Quando a corneta der um toque de alerta e ao som de aclamações, as tribos acampadas a leste, ao oriente deverão partir. Ao som do segundo toque, seguido das aclamações, os acampamentos do lado sul iniciarão a marcha de saída.
Para reunir a Assembleia Geral, entretanto, o soar será diferente e sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas, e isso será para vós e para os vossos descendentes um estatuto perpétuo. Quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahvé, vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Nos vossos dias de festas, nas solenidades fixas e no primeiro dia de cada mês, devereis igualmente tocar tais cornetas por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e paz, e elas vos servirão de memorial em vosso benefício diante de Yahvé. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança. Neste dia, os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto do Sinai, e viajaram por etapas até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, de acordo com as determinações do Senhor, transmitidas por Moisés. Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Nasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zoar, comandava os exércitos da tribo de Issacar. E Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Então o tabernáculo foi desarmado, e os levitas, filhos de Gerson e filhos de Merari, partiram transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acampamento dos filhos de Ruben, segundo seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com os exércitos, estava Selumiel, filho de Zurizadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo seus esquadrões, estava Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Os exércitos do acampamento de Efraim saíram em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés, e Abida, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente partiu na retaguarda de todos os acampamentos o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos. À frente do seu contingente estava Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer, e Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que se colocavam em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho de Midianita, Reuel, sogro de Moisés: Eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse Yahvé: Eu vos darei, vem portanto conosco também, e repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Mas Obabe respondeu: Não irei convosco, voltarei para minha terra e para o meu povo. Contudo, Moisés insistiu: Por favor, não nos abandones. Tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto, e tu poderás ser os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. E assim os filhos de Israel partiram do Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: Ó Yahvé, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: Repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno. Fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel. Capítulo 11. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus e Yahvé. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou pedindo socorro a Moisés, que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles.
Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem, a não ser este maná. E o maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo e o triturava no moinho manual ou socava-o em um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada de sua tenda. A ira de Iavé se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso e questionou o Senhor: por que fazes mal a teu servo? Por que não achei graça a teus olhos, visto que me impuseste o encargo de todo esse povo? Fui eu, porventura, que concebi todo esse povo? Fui eu que os dei à luz para que me digas: carrega-o em teus braços como uma ama que aconchega e conduz um recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometeste sob juramento a seus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dá-nos carne para comer. Não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas. Esta é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que me desejas tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação e minha própria ruína. Então Iavé respondeu a Moisés: reúne 70 sábios, anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em mim e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel. E tu não a levarás mais sozinho. E ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos de Iavé, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito? Pois bem, Iavé vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que não colocastes a vossa total confiança em Iavé, rejeitando o vosso Deus, o Senhor, murmurando em sua presença e exclamando: por que, pois, saímos do Egito? Argumentou Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhes darei carne para comer durante um mês inteiro. Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais? Ou mesmo que se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço de Iavé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Iavé. Então escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios, anciãos dentre o povo, e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. 2 homens haviam permanecido no acampamento, um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos, e assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés: eis que Eldade e Medade, exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou-lhe Moisés: estás ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas, e que Iavé depositasse seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial.
Levantou-se então um vento enviado por Iavé e vindo do mar, que trouxe consigo um enorme bando de codornizes e as arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial em todas as direções a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codornizes. Nenhuma só pessoa pegou menos do que 10 homeres, barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu-as para secar ao redor de todo o acampamento. Entretanto, a carne ainda estava entre seus dentes, e antes que fosse digerida, no momento acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão, e ele feriu seu povo com uma praga terrível. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivrot Hatavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. De Kivrot Hatavá, o povo de Israel passou para Zerote e lá acampou. Capítulo 12. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita etíope, e assim questionaram: falou porventura Iavé somente a Moisés? Não falou igualmente a nós? E Iavé ouviu isto. Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Subitamente disse Iavé a Moisés, a Arão e a Miriam: vinde todos os três à tenda do encontro. Todos os três se dirigiram à tenda. Quando Iavé desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, ambos se apresentaram. Então disse Iavé: ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos de minha casa. Com ele converso face a face, claramente, não por enigmas ou parábolas, e a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousastes falar contra meu servo Moisés? Então a ira de Iavé se inflamou contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos, a loucura de cometer e do qual somos culpados. Suplico-te, não seja ela como um aborto cuja carne já está quase toda consumida ao sair do ventre de sua mãe. Diante disso, clamou Moisés a Iavé: ó Senhor, orou ele, digna-te dar-lhe a cura, eu te peço por misericórdia. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela envergonhada por 7 dias? Seja, portanto, segregada 7 dias fora do arraial de Israel e depois seja nele admitida novamente. Sendo assim, Miriam foi isolada por 7 dias fora do acampamento, e os israelitas não partiram enquanto ela não foi reintegrada ao povo. Logo depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã.